E aí, pessoal, tudo bem? Alunos da mediação, terceirão do meu coração. E aí, pessoal, chegamos à parte super importante da nossa disciplina. E qual é? É isso mesmo. Chegamos aqui na revisão geral de conteúdos da unidade 1. Ah, gente, estamos chegando no final da unidade 1, então. E aí, agora a gente vai parar tudo. Você aí vai pegar todo o seu material, suas canetas, para anotar, porque agora é a revisão de todos os conteúdos que nós falamos na unidade 1. Tá preparado? Então vamos começar, pessoal, sem perca de tempo. Vamos aqui para a nossa tela. Muito bem. Olha só o conteúdo da nossa aula, pessoal, de revisão de prova. Aula 1.1, Poder e suas formas. Aula 3.1, Governo e sistemas de governo. Aula 4.1, Democracia e cidadania. Aula 5.1, Direitos Humanos. Aula 6.1, Sociedade e Espaço Urbano. E aula 7.1, Sociedade e Meio Ambiente. Olha aí, anotaram? Nossas competências aqui, só para a gente dar uma verificada, porque o assunto da aula agora é o mais importante, tá certo? Olharam aí, leram? Então vamos para frente. Vamos começar com a aula 1, pessoal, onde nós falamos sobre poder e suas formas. Nós começamos primeiro conceituando o poder, ou seja, ele refere-se à capacidade de agir ou de determinar o comportamento dos outros, né? As pessoas, elas vão ter muitas formas de relação de poder que perpassam várias relações sociais, desde aquele poder que é aquela relação que perpassa lá na sua casa, até as relações de poder relacionadas ao Estado, né, aos poderes da República, enfim. São várias maneiras que o poder se apresenta aí para a nossa sociedade, não é? Aí eu falei para vocês também sobre os tipos de poder, formas de exercer esse poder, e aí a gente elencou 3 aqui para podermos definir algumas coisas, né? Nós falamos sobre o poder ideológico, econômico e político. Então a gente começa aqui pelo poder econômico, que é basicamente, né, a posse de bens materiais como meios de produção, né? E aí a gente tem, por exemplo, o poder dos bancos sobre as decisões dos governos, né? Quanto mais formas de você dominar através do dinheiro, né, do poder aquisitivo, mais você consegue alcançar determinados objetivos. Então não é à toa que muita gente quer ficar rica, né? Por quê? Porque o poder econômico é um poder que move muitas das decisões que têm relação com a nossa vida, né? Ter dinheiro também é sinônimo de ter um certo poder. Então o poder econômico realmente é algo muito importante para a nossa sociedade. E aí, atrás dele, a gente tem o poder ideológico, que é o poder da manipulação de ideias, informações, influência, o comportamento das pessoas. Então, eu consigo influenciar a forma das pessoas pensarem, agirem, através do poder de convencimento, né? O poder que vai fazer com que as pessoas pensem do jeito que eu quero. Então, qual é o exemplo que a gente pode dar disso? O poder das grandes empresas de comunicação, né? As grandes mídias, ou seja, elas conseguem levar as pessoas determinadas ideias que vão compor a opinião pública sobre qualquer assunto, ok? O poder político é o poder que se dá através dos instrumentos, mecanismos, como a própria legislação ou a repressão policial, que pode determinar o comportamento das pessoas, né? Digamos assim, por exemplo, o poder do Senado, o poder da Câmara de Deputados. Então, a gente tem variadas formas de conseguir fazer com que esse poder político se imponha sobre os indivíduos, ok? Vamos passar aqui para frente. A gente teve também o pensamento do Max Weber sobre questão de dominação e poder, né? Tipos puros de dominação. Então, ele elencou 3 aqui. A dominação racional legal, a dominação tradicional
e a dominação carismática. Como que se dá essas três formas, pessoal? A gente falou aqui na aula, né? A dominação legal, ela se dá pela legitimidade do cálculo das escolhas racionais, né? As pessoas fazem determinadas comparações, né? Pesa ali as decisões para que se tenha, né, no fim, uma decisão que seja racional, né? Dependendo das vantagens ou desvantagens que ela pode trazer. Como a gente pode trazer um exemplo disso? Quando a gente aceita pagar os impostos ao Estado, na condição de que este garanta uma contrapartida, que é a segurança, educação e saúde, ok? A dominação tradicional, como é que ela se dá? Ela se sustenta pelo costume, né? por aquilo que é historicamente já feito. E, claro, pela tradição, por isso o nome tradicional, não é mesmo? Então, geralmente, esse poder, ele é de caráter histórico, familiar, ele acaba sendo inquestionável. Essa autoridade, na verdade, ela se torna inquestionável pelo poder histórico que ela vai se construindo. Qual o exemplo que a gente pode dar sobre isso? A autoridade eclesiástica, a autoridade espiritual. Pode ser a Igreja Católica, a Igreja Protestante, né, o islamismo. Também todos eles têm uma forma de dominação através das suas instituições, ok? Muito bem, passando adiante aqui. O fim dela é a dominação carismática, que o Weber chama, né? Que é um poder, é uma forma de poder que se sustenta pela crença de que aquele que exerce essa dominação, ela possui uma característica muito especial, ou ela é muito merecedora da obediência das pessoas. Então, há, sim, vários líderes carismáticos no Brasil e no mundo que conseguem mover milhões de pessoas, seguidores, que vão atrás dessa pessoa, né? Ou seja, exemplos, líderes de movimentos messiânicos, alguns estadistas, políticos muito carismáticos, que conseguem trazer consigo várias pessoas que o defendam, beleza? Muito bem, passando adiante aqui, vamos para a aula 3.1, que fala sobre governo e sistemas de governo. Nós falamos sobre que o sistema de governo, ele depende muito do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo, que é um grande desafio para o nosso país, né? Os dois sistemas de governo que predominam no Ocidente, gravem bem isso, pessoal, é o presidencialismo e o parlamentarismo. Tem outros no mundo? Tem sim, mas o mais comum aqui é esses, beleza? Anotou? Aí a gente tem, na aula 4.1, a gente fala sobre democracia e cidadania, onde nós falamos que a democracia, ela deriva de dois vocábulos gregos, que é demos, que significa povo, kratos, que significa poder. O conceito, né, da democracia, então, seria o poder do povo, que surgiu aonde, gente? Na Grécia, no século V a.C. Gravem isso daí também, tá, pessoal? Que é importante. E aí, o conceito de democracia, a gente tem dois, basicamente, que é a democracia direta, que é a democracia onde as pessoas tinham o poder de decidir diretamente, sem intermediários, né? O Estado, ele era muito mais abrangente, só que o conceito de cidadão também era diferente, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. E aí a democracia seria uma forma de decisões sobre o Estado que fosse de uma maneira direta. E a democracia representativa já seria de um certo modo diferente, porque se caracteriza pela representação política. Ou seja, os cidadãos não decidiriam de maneira direta sobre tal assunto, e sim elegeriam representantes que iriam, né, fazer isso por eles. Por isso o nome representativa, certo? Fica claro aqui, pessoal, que nesse tipo de democracia, o cidadão ele tem a decisão dele de eleger quem ele quer que o represente.
Já a democracia participativa, ele visa ampliar a participação social das pessoas, já que nesse tipo aqui, ó, a participação social não era muito boa. Então a gente foi pensando nesse meio termo, né, que seria um equilíbrio, onde a articulação dos grupos sociais poderiam levar a pressionar essa representação, esse grupo de políticos, para que essas decisões fossem de interesse reais do povo. Então, essa seria a democracia participativa, certo? E aí a gente teve também a questão sobre o sistema eleitoral, de como a gente escolhe os nossos representantes, já que nós vivemos sobre um regime, né, de representação, uma democracia representativa, e essa legislação eleitoral que tem no Brasil, né, estabelece as regras para que aconteça as eleições, inclusive dias, horários, né, e tudo mais. Então a eleição ela pode ser tanto majoritária como proporcional, tá? Quem vence é majoritária, quando vence a pessoa vence pela maioria dos votos obtidos. A proporcional, o voto vai para o partido ou frente partidária, de acordo com o coeficiente eleitoral. Beleza? E aí aqui a gente tem um coeficiente eleitoral. Como é que ele é calculado? A partir de listas, né? Então, por meio do total de votos, pelo número de cadeiras que aquele partido tem disponível, e aí ele vai colocar os seus candidatos, certo? As eleições elas podem ocorrer também tanto em lista fechada como em lista aberta, tá? Lista fechada é quando o partido escolhe os candidatos e o eleitor vota na legenda, por exemplo, ele vai votar no partido. Já a lista aberta, o partido escolhe os candidatos, mas estes concorrem individualmente, podendo o eleitor definir o candidato da sua preferência. Perceberam a diferença aí, pessoal? Muito bem. Aí a gente também falou dos três grandes filósofos da área da ciência política, né, que foi o Thomas Hobbes, John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, os grandes filósofos aí da Idade Moderna. O Thomas Hobbes trouxe uma leitura muito interessante, né? Ele é considerado um dos pensadores contratualistas. Gravem bem isso, viu, pessoal? Por favor. Ele também tem um pensamento, né, todo particular sobre o estado de natureza do homem, né, que ele definiu como estado ruim, né? O homem, em sua essência, é mau e que precisaria de haver um monarca, o Estado, né, juntamente com esse Estado absolutista, para dar freios a essas vontades humanas, porque senão ele dizia que isso iria acabar em uma guerra de todos contra todos. Se fôssemos traduzir nos dias de hoje, seria uma guerra civil, né, pessoal? O John Locke já é o contrário ao pensamento de Locke, né, aliás, de Hobbes, e ele é muito mais democrático no sentido de defender as liberdades individuais e também a propriedade privada. Então, ele é um defensor da democracia representativa, ok? Já o Rousseau já percebia a sociedade de um modo diferente, ele era muito mais ligado à questão da desigualdade social, né? E que isso só iria deixar de existir quando nós tivéssemos uma verdadeira justiça social. E ele também dizia que a democracia só poderia existir se fosse diretamente exercida pelos cidadãos, ou seja, ele era defensor da democracia direta. Muito bem, agora vamos para a parte dos direitos humanos, rapidamente passando aqui. Nossos direitos humanos, ele é dividido em várias características. Aí a gente colocou que elas são direitos históricos, ou seja, são direitos que são conquistados historicamente e que nascem ou morrem dependendo de situações históricas que acontecem. Ele também é direito universal, toda pessoa humana é sujeita desses direitos. Ele é um direito indivisível, ou seja, não se fraciona direitos de ninguém, inalienável, que significa a impossibilidade de transacionar ou comercializar qualquer direito, e imprescritível, porque não prescreve
as pessoas não vão perder com o tempo, certo? Na aula 6, nós falamos sobre sociedade e espaço urbano, lembra? Pois é, a sociologia também se preocupa com o espaço urbano, construindo pensamentos e linhas teóricas para que a gente pudesse refletir sobre a realidade das cidades. Nós falamos isso sobre essa questão na nossa aula, não foi? Bom, e o que a sociologia urbana exatamente busca? Compreender por que a cidade se desenvolve, como ocorrem as relações sociais dentro das cidades e reconhecer que nelas também existem os seus conflitos específicos, né? E os interesses conflitantes nas cidades mobilizam de diversas maneiras a população, né? O capital e o Estado, assim, afetando diretamente a vida das pessoas. Estudar sociologia, estudar espaço urbano também são coisas importantes para compreendermos a vida social, tá certo? E a nossa última aula que nós falamos antes de terminar a unidade 1 foi Sociedade e Meio Ambiente, lembra? Essa aí está mais recente, né, pessoal? Então, vocês lembram? Nós falamos de duas correntes de compreensão da relação do ser humano com a natureza, que foi a corrente preservacionista, que defende que qualquer interferência humana no meio ambiente é catastrófico, ou seja, a melhor maneira de lidar com isso é que as áreas de preservação sejam intocáveis. As pessoas não podem mexer. A linha conservacionista já é o contrário, defende o uso equilibrado dos recursos naturais, tendo como princípio a prevenção dos desperdícios. Pode usar? Pode, mas tem cuidado. Mais ou menos isso que quer dizer, né? Parte do princípio de que o ser humano também é parte da natureza, né? Então, a gente não pode pensar de maneira separada, beleza? Pessoal, essas são as nossas referências. E agora é a hora da prova. Nós fizemos o apanhado geral aí do que vocês precisam saber. Claro que tem particularidades, tem outras coisas. Não dá em 20 minutos para falar de tudo, mas eu espero que a gente tenha conseguido trazer pelo menos a lembrança do que vocês devem saber para a nossa prova, tá bom? Eu, professora Elisângela, professora Dani, professor Sâmio, desejamos ótima avaliação para você, sucesso, e a gente se encontra aí na unidade 2, tá bom? Um abraço e até mais!